continuidade da norma 7215 que nós começamos na semana passada com relação à moldagem dos corpos de prova, tá bom? Então aqui, 3 corpos de prova já foram devidamente desmoldados. Vocês podem ver que eles estão úmidos, porque no ato do desmolde, na sequência eles já entram no sistema de cura. A cura que nós utilizamos é um tanque, né, com água, com caulim ali misturado. A gente coloca caulim para controlar o pH da água. Como é uma certa quantidade de água, nós não fazemos a limpeza de forma frequente, a gente precisa fazer esse controle da acidez, senão a água se torna ácida para a amostra que vai estar ali contida por um longo período de tempo, tá bom? Como já foi dito, nós fizemos a moldagem com o CPC Paris, logo espera-se que tenha no mínimo 34 MPa de resistência média à compressão. A norma, ela faz uma tratativa estatística para essas resistências que são obtidas. A gente não pode romper o corpo de prova de forma individual, somar essa resistência e dividir por 4, porque a gente estaria obtendo aí uma resistência à compressão média e não o FCK, que é a resistência à compressão do concreto de forma característica, né? Então é uma análise estatística. Nós vamos romper, na sequência nós vamos fazer esse tratamento estatístico. Algumas informações são relevantes com relação ao corpo de prova que nós vamos romper. É essa tabelinha aí que nós vamos utilizar para a análise da resistência à compressão. Vocês podem ver que aquela tabela ali ela é contida com 4 valores, porque obrigatoriamente a gente precisa ter pelo menos 4 corpos de provas, né, para fazer essa análise. Professor, eu posso moldar 3? Pode, mas existe uma limitação normativa. A norma diz que eu preciso ter no mínimo 2 amostras. Quando a gente só molda 3, o que acontece? Se um desses corpos de prova desviam de forma significativamente mais de 6% ou menor que 6%, essa amostra ela é eliminada. E o que vai acontecer? A gente vai estar trabalhando com o número de amostra reduzido. Então, se eu tenho 4, uma descartada, a gente tem essa condição de ter ainda uma possibilidade de tratamento estatístico, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui o rastreio de resistência pelos nomes que nós temos aqui nos corpos de prova, né? A gente tem aqui o corpo de prova do Johnny. Aí tem o Johnny, tem o Gustavo, o Samuel e depois o Gabriel Enes, né? Uhum. Tá. Bem, vocês podem ver que 3 desses corpos de prova já foram retificados. Nós vamos retificar o último corpo de prova que falta. O que a gente consegue ver aqui? Com o corpo de prova que não foi retificado, a gente pode ver que já existe uma certa presença de bicheira. Essa bicheira aqui você pode ver que ela é presente em uma determinada altura do corpo de prova, e isso possivelmente tenha sido desenvolvido pelo erro de compactação. Por isso que a norma ela é bem fatídica ao dizer que as amostras devem ser moldadas por uma única pessoa, para que a gente não tenha essa variação de resistência. Não é muito interessante que um corpo de prova resista muito mais que os outros, da mesma forma um que seja menos resistente de forma significativa em relação aos outros, porque de qualquer forma o que mais resistiu, o que menos resistiu vai ser eliminado por uma questão de segurança, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, que o acabamento superficial, devido à última camada que foi dada ali para terminar de preencher o corpo de prova, faz com que as amostras elas apresentem uma ineficiência na cabeça do corpo de prova. Então, na hora que vai desmoldar, fica esfarelento, começa a perder a área de argamassa. E quando a gente for fazer a retificação, a gente vai ter que gastar um tempinho, mais de uma vez, porque a gente pode ver que há uma irregularidade com relação à parte central do corpo de prova, né? Por que a gente faz esse processo de retificação? Vocês já aprenderam que quando a gente trata de resistência, aqui no caso, a minha tensão à compressão do concreto, que nós chamamos também de FC, é a relação da força sobre a área. Se eu tenho uma área muito pequena, significa que eu vou ter uma condição de tensão muito grande. Se eu tenho uma área muito grande, eu faço com que a minha tensão caia. Então, se eu tenho uma área de contato muito pequena, a gente vai ter uma concentração de carga e a prensa ela tem uma sensibilidade de interromper o ensaio quando tem aí uma queda de igual ou superior a 10%. Então vamos dizer que o corpo de prova está lá sofrendo a compressão. Aí do nada
ele tem uma queda de carga de 10% e volta a crescer. Nesse momento aqui, a prensa já considera que o corpo de prova foi rompido, então o ensaio é paralisado. Então é importante que a superfície esteja regularizada. Vocês podem ver que o topo do corpo de prova, ele não tem tanta regularidade, mas a base já tem uma camada um pouco melhor em contato com a forma. Mas a norma obriga a fazer o processo de regularização de superfície nas duas faces. E o método que é escolhido para uma face tem que ser exatamente da outra face, tá? Então nós vamos utilizar aqui um método de retificação de eixo vertical. Existem outras formas. Quais são as outras formas que nós temos? Utilizar aí um enxofre ventilado, mas precisa de uma capela de exaustão, isso leva um pouquinho mais de tempo. É moldado o corpo de prova com o auxílio de um gabarito e a gente faz a ruptura. Então vamos ali fora para que a gente possa ver esse processo de retificação. Vamos lá. Pessoal, essa aqui é uma retífica de corpo de prova cilíndrico. Existem retíficas para blocos estruturais, mas essa aqui em específico é uma de retífica de corpos de prova. Ela tem um eixo vertical, né, porque a forma de desgaste é de forma vertical. Nós temos aqui um motor que vai acionar um disco adiamantado e ele vai gerar esse desgaste. O processo de retificação acontece em via úmida. Por quê? Se a gente fizer aí o desgaste, lixar a cabeça do corpo de prova, vai levantar poeira para tudo que é lado. Então a gente faz a utilização de via úmida para amenizar essa poeira que é levantada. Então a gente tem um gabarito em que a gente posiciona o corpo de prova e consegue saber exatamente a que ponto a gente precisa posicionar. Esse gabarito também aqui ele é regulável, vai depender da quantidade de desgaste que você deseja. Nós não podemos ter um desgaste significativo, porque senão o corpo de prova vai encurtando e aí vai ter uma eficiência muito acima do que especificamente ele tem, né? Por causa dessa relação de altura por diâmetro. Então a gente coloca aqui, prende, coloca essa parte aqui, desce, trava. Por que a gente trava? Porque se a gente não tiver uma forma de fixar o corpo de prova, na hora que eu passar o disco adiamantado, o corpo de prova ele vai inclinar e vai comer de forma irregular a cabeça do corpo de prova, tá? Então, ó, eu vou descer. Ó, vou dar uma dica. Vou mostrar aqui para vocês que a superfície, você pode ver que já foi desgastada, aquela superfície que estava totalmente irregular, tá vendo? O corpo de prova está com a primeira face regularizada. Agora eu preciso fazer o mesmo processo na outra face. Para que a gente faz isso? Para fazer com que os pratos da prensa fiquem paralelos à face do corpo de prova, tá bom? Então a gente vai posicionar aqui novamente. Esse disco aí é o mesmo que vai nas linhas dentro? É. Então, ó, o corpo de prova já foi devidamente regularizado. Então o corpo de prova agora já pode ir para a prensa ser rompido, tá? Lembrando que o corpo de prova ele precisa ficar na condição de cura até o momento do ensaio, tá? A não ser que exista aí uma análise de cura diferenciada, aí você pode fazer essa alternância. Mas por norma, o corpo de prova ele fica imerso no tanque de água com caulinho até a data de ruptura. Então vamos agora para a prensa. Fazendo aí, cara. O que você tá fazendo aí? Arrumando a prensa. Ah, Vou colocar. O que vai arrumar? Vou colocar. Primeiro vai ser o do Grete. Pessoal, esse equipamento que nós vamos utilizar em materiais 2 a gente vai utilizar com muito mais frequência, mas essa aqui é uma prensa servo hidráulica, tá? Universal. Ela funciona com sistema pneumático de óleo. A gente tem essa
parte superior que é fixa e a parte de baixo se movimenta gerando a compressão. Ela é uma prensa universal porque ela é totalmente adaptável. Dependendo da necessidade, a gente tira o prato da prensa e vai adaptando a prensa para fazer ensaio de tração, compressão diametral, módulo, tração na flexão. E além disso, ela consegue fazer ensaios de madeira e aço também, de tração. Então, por isso que ela recebe esse nome de prensa universal, tá? Então, nós vamos começar fazendo a ruptura pela forma que está aqui, né? Vai ser o Johnny. Ah, botou o greve? Tá. Tá, então vamos colocar aqui. Não, só vou posicionar. Não sou eu que aplico a carga não, tá? Ela automaticamente faz essa aplicação. Pessoal, vai ser dada uma carga que levou à ruptura. Depois nós vamos fazer a definição de quantos MPa isso representa, tá bom? O Gustavo está terminando de cadastrar as amostras. Ou você abriu com o do ferrão. Gustavo. Pessoal, para esse ensaio a gente tem uma velocidade de incremento de carga, que pode variar aí de 0,3 a 0,6, tá? É de 0,45 mais ou menos 15. Então a gente geralmente trabalha com um controle de incremento, o médio, vou colocar aqui, tá? Vou zerar o carregamento e a prensa ela vai começar a fazer esse carregamento. A curva, mesmo que ela se assemelhe a uma curva tensão-deformação, não é essa curva que está sendo montada. Aqui é uma curva de carga pelo tempo, tá bom? A argamassa, ela é um material que tem uma ruptura frágil. Então ela não tem patamar de escoamento, ela só tem um patamar elástico-plástico de ruptura. Então o único indício que nós temos de ruptura são as fissuras iniciais que se desenvolvem e depois ela rompe, tá? Ela não avisa. Agora ela começou a encostar, antes ela estava espaçada, aí agora ela começou já a encostar no corpo de prova. Nesse momento está aí com uns 400 quilos sobre ela. Pessoal, não vai explodir em vocês não, fica tranquilo, a resistência é baixa, né? 34. Em vez de bum. Não, vai. Mas já, Ó, já tem 5 toneladas em cima do corpo de prova, tá? já fez boom já uma vez? Não? Ah, tem corpo de prova de alta resistência. Rompeu. Pessoal, dependendo da resistência, anotem a carga aí para mim, por favor. 5.989. 5.989 kgf. Anotou aí? 5.989 kgf. 989 kgf. Pessoal, dependendo da resistência prevista para a argamassa e do concreto, a gente tem uma ruptura bruta, tá? Espirra pedaço para tudo que é lado, porque a gente está tratando de um material de alta resistência. Aqui no caso, é um material de uma resistência um pouco menor. Tadinho do Gustavo. A forma de ruptura predominante que nós temos para esses tipos de materiais é a ruptura cônica. Se vocês verem aqui no centro, forma um cone, como se fosse uma ampulheta bipartida, tá? Então a gente tem aqui essa forma de ruptura. Isso acontece em função das distribuições que a gente tem de tensão do contato do prato com relação ao corpo de prova, tá? Então vocês já anotaram a carga do primeiro corpo de prova, então a gente vai para o segundo. Qual que é o segundo? O segundo que vai romper... É o do Johnny? Qual que você abriu aí? É do Johnny? Agora vamos romper o segundo corpo de prova do Johnny. Pronto, pode zerar. Pessoal, enquanto vai rompendo, só para lembrá-los que semana que vem começa
a apresentação, tá? Então, sejam pontuais, que eu vou sortear. Se o grupo não tiver completo, vai sozinho mesmo quem tá na sala, viu? E os demais que chegarem, já começou o carregamento. Qual é o médio no 366? Depende da capacidade de carga. Se a gente tem uma prensa só de compressão, ela está em torno de uns 28 mil, mas essa aqui está em torno de uns 300, que ela é universal, então... E existem modelos mais automatizados, sofisticados. 8. Pessoal, 6.006 KGF. 6.006 KGF. Ficou quase uma coisa. Nossa, bem parecido mesmo. É? Parece um monte de filho. O próximo vai ser de quem? Você perdeu. Mas você ainda vai ver o último. Os dois últimos, né? Tem mais dois ainda. Meteu quanto, Andrei? Ixi, esse cara. 5-4? Quem? O de química? Acho que é. Eu vi ele passando aqui quase agora no laboratório. O pessoal tá todo no laboratório. Terceiro semestre. Eu vi ali o Luiz, vi O pessoal tava lá na sala. a Laura, a Zoré. Tinha mais alguém ali que eu vi. Acho que metade da sala. Avisa a pessoa da sala. É porque eu vi ele circulando e tinha um pessoal. Então vai lá e fala pro pessoal. Esse aí é de quem? É teu nesse Do momento. Samuel. Filmo o protagonista aqui. Você acha que aguenta quanto, Samuel? Vamos por uns 5.800, 5.900. Ai! O cara tá confiante. Tá confiante. Pensar alto nem. Alguém vai fazer um bolão de quanto vai sair? Ó, semestre que vem vocês vão ter que fazer o concreto sozinho. Aí a gente vai romper depois. É só desgraça. Só decepções. Não dá nem pra construir casinha de cachorro. Você quem vai ser o primeiro maluco a construir uma mansão? Pô, o concreto tá caro. Nossa senhora! 5.522. 5.522. É o Samuel. E Samuel? Até o professor se prendeu com. Deixa eu ver aí. 5.522. Tá um pouco, cara. Relaxa, Samuel, o meu vai ser pior. Fica vendo lá. Eu descobri recentemente que no concreto você tem que vibrar bastante. Mas também depende do tipo de concreto. Se for um álcool compactável, o autoadensável não precisa nem vibrar, mas tem que vibrar. Todo concreto tem que ser adensado, ou de forma manual ou mecânica. Semestre que vem vocês vão ver isso. Então, Oi? nesse experimento, como todos são feitos do mesmo material, o material que entrou mais, ele vai resistir mais? Pode resistir mais porque eliminou mais vazios, né? Então, agora vamos lá do Gabriel. Vai, eu vou te gravar agora. Eu, Veronese, 2.000. 2 anos. 2.000. Nascido em Fortaleza, Ceará. De Fortaleza mesmo? Eu de Fortaleza?
Ele é do norte, pô. Eu sou do Rio Grande do Sul. O branco ele é, né? Quem chuta menos. Dedica esse concreto às suas duas filhas, Ô, louco! Eu não dedico esse concreto a ninguém. Júlia e Jéssica. Coisa feda. Esse vai ser o concreto. Esse daqui vai ser o concreto que vai construir sua casa. Caraca, não, sai fora, mano. Não, faz isso não. Isso daí vai mostrar como você irá construir sua casa. Nossa, agora tu me sente alguma coisa. Para aí, ó. Ouviu, né? Ele falou que vai aguentar sempre alguma coisa. Vai mesmo. Começou. Não vai, Veronese, dá um chute aí. Começou. Não deixa o cara nervoso, não. Deixa o cara trabalhar ali. 3.992. Melhor do que eu esperava. Chutei 2.000. 1.992. Ah, pode arredondar pra 4.000 aí. Só para dar uma ajudinha. É. Essa aí é carga pelo tempo, não é atenção no Ô, valeu. viu? Você pode ver que até a forma de pintura foi diferente, né? Cônica de partida. Muito diferente da galera. E tem ainda fase elástico também no concreto? Né? Tem elástico, plástico e ruptura. Só tem o escoamento. É, não tem, exatamente. Ah, é aquela? O que você tem a dizer? Pessoal, Vai lá, agora, ding, ding, o que a ding. gente precisa fazer? A gente Achou. precisa determinar quanto que vale a área de de argamassa, né? A gente tem um pouquinho de prova com 5 centímetros de diâmetro, né? Então a gente precisa calcular essa área. A área aí, no caso, pode ser πr ao quadrado, ou se decidirem, πd a quarta dividido por quanto? 4. Isso aí. Façam aí pra mim, por gentileza. Então vai ser área, vai ser π vezes... quadrado, né, professor? Oi? 2,5, né, que é o raio. A gente tem um diâmetro de 5 Deu quadrado. ao quadrado. também Aqui? Perdão. Pilha Eu... dividido por 4. Meu pai que mais eu também. É por centímetro. 19 pontos. Pessoal, agora a gente precisa, isso aqui é a carga, né, que a gente tem. A gente precisa calcular agora a tensão. Que essa tensão aqui, ela vai ser obtida em kgf por centímetro quadrado. Então dividam aí 6.006 por 19,63. Faz aí. O quê? Tem que dividir a força aqui pela área. 305,96? Isso. Tá, o de baixo. Faz de baixo pra cima, né, Igor? Já que os caras estão fazendo isso. 2 dividido para 19. Próximo. O do Gabriel dá 203,36. 203. 36,22. E aqui? 281,30. Pessoal, isso aqui é kgf por centímetro quadrado. Que isso em MPa, aqui no caso, vai ser 30,59 MPa, 30,51 MPa, 28,13 e aqui 20,34. Agora, a gente precisa encontrar o valor médio de resistência, média em MPa. Somem esses valores e dividam aí por 4. Foi mal, Samuel. Deixa eu pegar o passador de slide. Perdoa. Tudo culpa do Ed. Que o Ed falou que não era pra sujar a bancada, daí eu não exagerei na 27,39, professor. 27. Ó, Ed, se você tá vendo esse vídeo, a pessoa. MPa. Pessoal, agora a gente precisa calcular o desvio padrão. Como que a gente vai calcular esse desvio padrão, tá? A gente precisa encontrar a resistência média, tá? Menos a resistência individual que mais se afaste
aí dessa média, tá? Então, ó, só para vocês entenderem que a gente já encontrou o valor médio, tá? Agora, a gente precisa calcular esse desvio padrão. Então, eu vou dividir o valor absoluto da diferença entre a resistência média e a resistência individual que mais se afaste dessa média, para mais ou para menos, tá? E multiplicando isso aí pelo porcento que a gente precisa ter esse valor aí, no caso, em porcentagem, tá bom? Então, nós vamos fazer essa relação aí. Então, vamos lá. Façam aí para mim, por favor, esse menos esse, né? A menor é essa daqui, professor. Mais desviado. A mais desviada é 20,20. 20,54. Vai dar aqui para esse, né? Desviado, né? Ops. Não, pro último deu um desvio E padrão. vocês são tudo viado, eu sou desviado. Que é o maior desvio padrão. Não. Sim, mas a gente precisa calcular. Cháveira mesmo. Eles são... É tudo culpa do... Não é, Igor? Não, ó, Eles são aí, tudo ó, a gente viado. vai fazer a Eu sou resistência desviado. média, tá? Ó, pessoal, presta atenção, ó. Eu vou dividir a diferença entre a resistência média e a resistência individual, tá? Ó, calcular o desvio padrão máximo da série tem 4 resultados. Dividindo o valor absoluto da diferença entre a resistência média e a resistência individual pela resistência média. Então eu faço a diferença e divido pela média. Pela média, não é pela maior. Não. Aqui, ó. Não, o que tem ali para maior, a resistência média e a resistência individual que mais se afasta dessa média. Só que o que acontece? A gente precisa analisar qual é o que vai mais se afastar. Esse aqui é o que mais se afasta, obviamente. Com certeza ele vai dar algum problema. Só que a norma ela fala o seguinte, que esse desvio padrão, ele não pode superar 6%. Então a gente precisa ver qual mais se distancia. A gente já sabe automaticamente que é esse. A gente já sabe. E aí vai dar quanto? É só fazer 20,34 menos 27,39 dividido por 27,39. Tudo isso aqui vezes 100. Vai dar quanto? 25,75, menos 25,75. Menos 25, né? Eu fiz Então, uma ó, fórmula menos desse jeito pra 25, ter por que exemplo que deu pro professor menos dar, 25? Por que deu negativo? Porque o valor é menor que a média padrão. Porque é menor que o valor da média padrão. O que eu preciso fazer nessas condições? Sempre que o meu desvio padrão for maior, tá, que 6%, o corpo de prova ele precisa ser eliminado. Tanto para mais ou tanto para menos. Aqui a gente poderia ter um corpo de prova que aguentou 35. A gente precisaria analisar também se esse aqui aguentou mais ou para menos. Então o que a gente vai precisar fazer agora? Eliminar esse corpo de prova. Então, calcule a nova média. Você não tá entendendo, eu fiz o meu assim pra ele dar exemplo. Né? Um exemplo. Eu ia agradecer. Como que vai dar a nova média aí? Combinado, nada é pesado. 29,74. 29,74? Sempre passa atrás. Professor, mas por que você não descartou os outros? Porque eu preciso descartar o que mais se afasta. Não adianta a gente sair descartando tudo. Por quê? O valor do desvio padrão ele depende da média. Quando eu elimino um novo corpo de prova, ele vai me gerar uma nova média. E aí a gente vai fazer a análise de novo. Será que com essa nova média, qual é o valor que mais se distancia de 6%? Se todos aqui forem menor que 6%, a gente consegue considerar as 3 amostras. Se um deles não passar, eu descarto uma amostra e faço análise somente com 2 Tá corpos tenso, de prova. Samuel? Tá bom? Tá Então a gente vai tenso. fazer aqui de novo o seguinte. O valor que mais se distancia é o valor de 28,13, não é isso? Vamos supor aqui. Então eu vou fazer 28,13 Isso, Samuel. menos 29,74 É a hora da verdade. dividido por 29,74 vezes 100. Vai dar quantos por cento isso? E aí, Igor? Tá ligado, né? Tá ligado, né? 29. 5%. Na trave. 5,4%. Na trave, Samuel. Pessoal, o que a gente consegue identificar? Como esse valor é menor que 6%, portanto, ok, essa amostra pode ser considerada como elemento de composição da amostra. Pessoal, o seguinte que a gente precisa se atentar aqui.
Se 28.13 passou, com toda certeza 30 e 30,59 passariam com tranquilidade com o valor mais baixo de desvio padrão. Então, dentro da análise que nós fizemos de resistência para esse cimento, a gente pode dizer que a resistência média desse material é de 29,74, tá? Com as 4 amostras que compuseram, aí no caso eliminando uma delas, então a resistência foi de 29,74. Isso aqui está ok ou não ok? Não está ok. Por quê? Porque isso aqui é menor que 34 MPa. Para um cimento CP5 Ari, aos 7 dias ele precisa atender essa resistência. E aí a gente entra dentro de um cenário que é um pouco complexo. Por quê? É fácil determinar a resistência, é fácil verificar se o material atende ou não atende, mas a maior dificuldade que nós temos é para justificar este comportamento. Por que a gente pode dizer que a resistência não foi atendida? A gente consegue perceber que, independente de considerar todos ou não, nenhum deles atingiu a marca aí de 34 MPa. O que vocês acham que possa justificar a resistência abaixo do que é esperado? Várias pessoas manusearam, mas a gente ainda consegue perceber que, independente da diferença de pessoas, nenhum atingiu a resistência. A gente pode ter problemas no ato da moldagem do corpo de prova, são pessoas que nunca tiveram contato de compactação. Nós podemos ter outros problemas decorrentes à forma de armazenamento desse cimento. O cimento pode estar velho, a gente viu que ele estava com bastante caroço, né, um cimento mais antigo, que justifique essa condição aí. Professor, se a gente fizesse uma análise de um outro tipo de cimento, se fosse um CP2, por exemplo, a idade de 7 dias, com toda certeza, seria menor que 30 MPa. Porque esse cimento, que é um CP2, ele atinge a resistência prevista no pacote em 28 dias. Então, a gente teria que fazer, além desse comportamento inicial, fazer uma verificação com a resistência de interesse, que é de 28 dias, tá? Então, a gente consegue ter esse acompanhamento de crescimento periódico dessa resistência. Então, sempre que o material não atinge a resistência, a gente precisa ter a confirmação. Professor, se a gente fez esse ensaio e não atingiu a resistência, se você quer se certificar de que efetivamente o material não presta, faça de novo essa moldagem. Ou se você tem garantia que o lote que você pegou está tudo certinho e descarta qualquer intervenção humana, aí você pode dizer tranquilamente que por A mais B, o material não atende o requisito de resistência. Isso pode ter sido também um problema de fabricação, da moagem desse cimento que está mais grosso. O transporte pode afetar? Pode ter sido o transporte, mas em relação à forma de confinamento no transporte. Muito quente ou muito úmido, ficou muito tempo dentro do baú do caminhão, tudo isso interfere, tá? Mas aqui é porque o material tem uma idade já vencida, comprometendo aí a resistência, tá bom? Essa é a forma que nós temos de fazer esse tratamento estatístico. Se não tivesse passado com essa nova média, eu descartaria e faria uma nova média com esses dois. Professor, e se não passar com um? Não tem representatividade. Tem que ter no mínimo 2. Por isso que é interessante moldar pelo menos 4 corpos de prova, para que a gente, se houver a necessidade de descartar, a gente tenha uma margem aí maior de segurança. E aí a gente vai fazendo esse ensaio para 3, 7, 14, 28. Em concreto, a gente vai praticar essa moldagem? Em concreto, vocês vão aprender a dosar o concreto, vocês vão aprender a fabricar concreto. No laboratório, vocês vão fazer o concreto de vocês, tá? Então, vocês vão ter esse contato. Para que a gente tenha necessidade de conhecer todas essas características físicas e químicas dos materiais de forma isolada? Porque em materiais 2, nós vamos analisar isso de forma conjunta, que é o concreto especificamente. Ou seja, o concreto vai estar na aula. Aí a gente vai moldar, fabricar, dosar aqui no laboratório, tá? Com tudo o que a gente aprendeu, massa específica, massa unitária, a gente precisa de todas essas características físicas, tá bom? Entendi. Pessoal, o que a gente tinha de previsão para a aula de hoje é isso, só faltava romper esses corpos de prova. Eu comentei inicialmente, mas poucos estavam dentro da sala de aula. Semana que vem começam as apresentações dos seminários. É importante frisar mais uma vez que se o grupo for sorteado e ele esteja incompleto, vai o grupo que está lá. Uma só.
apresenta e as outras respondem às perguntas que vão ser feitas, tá bom? Então, pessoal, sejam pontuais. Todos podem apresentar mediante a avaliação que vocês me deram, alguns com notas baixas, mas superam a marca de 6. Então aí, essas pessoas que acredito que todos saibam aí quem seja, estude um pouquinho mais, porque a lei de Murphy sempre é assim, né? Quem não é para ser sorteado acaba sendo sorteado, e quem escolhe o papel são vocês. Então, gente, sejam pontuais. Não deixem, porque semana que vem, se não me engano, é a data de entrega do relatório, né? Tem que ser semana que vem na outra. Na outra, tá? Tá? Então, gente, semana que vem não vem para o laboratório, é direto para a sala de aula. Não se preocupem em portar aí o PowerPoint, porque vocês vão usar o que está no meu pendrive, que é exatamente o que vocês mandaram, tá? Não se esqueçam de imprimir o flyer. Nós temos 20 alunos na sala, mas imprima 21 porque uma via fica comigo, tá? Então, Imprima 22, ficar alguém se cada um per... Beleza, gente? Só vou fazer a chamada aqui e vocês estão dispensados. Tchau, turma. Vai, joga pra cima, Igor. Joga pra cima.